Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Aquele que o guarda não dormitará. Sim, aquele que guarda Israel não dormirá, nem adormecerá. O Senhor é o seu guarda, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor o protegerá na sua saída e na sua chegada, desde agora e para sempre. Este texto, em sua simplicidade e profundidade, fala diretamente ao coração aflito. Ele começa com uma pergunta, uma interrogação que ecoa na alma de muitos que se sentem sem saída. De onde me virá o socorro? É uma pergunta que brota da exaustão, da sensação de estar encurralado, de olhar para os desafios que se erguem como montanhas intransponíveis e não saber de onde virá a força para prosseguir. Talvez você já tenha se feito essa pergunta inúmeras vezes. Talvez hoje mesmo. Os montes, em sua imponência, podem representar os problemas que parecem grandes demais, as adversidades que obscurecem o horizonte. Eles podem ser a doença que consome as forças, a perda que dilacera o coração, a dívida que sufoca a paz, a solidão que gela a alma. Mas a palavra de Deus não nos deixa na dúvida, não nos abandona no desespero dessa pergunta. Ela imediatamente aponta para a resposta, para a única fonte verdadeira e inesgotável de auxílio. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que contraste! Os montes, por mais grandiosos que sejam, foram criados por Ele. O universo, em sua vastidão e complexidade, é obra de suas mãos. Se Ele é o Criador de tudo o que existe, do visível e do invisível, da matéria e do espírito, então qual dificuldade poderia ser grande demais para Ele? Qual problema poderia estar fora de seu alcance? Essa verdade fundamental de que o seu socorro vem do Criador de tudo já deveria trazer um alívio imenso. Não se trata de uma ajuda limitada, de um auxílio humano que pode falhar ou se esgotar. Trata-se do socorro do onipotente, do onisciente, do onipresente. O salmista prossegue, aprofundando-se na natureza desse guardião divino. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Aquele que o guarda não dormitará. A fragilidade de nossos passos. Quantas vezes nos sentimos tropeçando, prestes a cair? A vida é um terreno instável, cheio de armadilhas e desfiladeiros. Há momentos em que a exaustão é tanta que mal conseguimos dar mais um passo. Mas a promessa é clara. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou que não haverá tropeços. Significa que mesmo nos momentos de maior fraqueza, Ele nos sustentará. Ele é a rocha firme sob seus pés, a mão que o ampara quando o chão parece ceder. E essa vigilância é incansável. Ao contrário dos guardas humanos que, por mais diligentes que sejam, precisam de descanso, precisam dormir, o guardião divino não dormita. Sim, aquele que guarda Israel não dormirá, nem adormecerá. Ele está sempre alerta, sempre vigilante, com seus olhos fixos em você. Não há momento em que ele não esteja ciente de sua necessidade, de sua dor, de sua luta. Não há segundo em que você esteja desprotegido, abandonado à própria sorte. Essa vigilância constante se manifesta de várias formas. O Senhor é o seu guarda, o Senhor é a sua sombra à sua direita. A imagem da sombra é poderosa. Em um clima quente e ensolarado, a sombra oferece alívio, proteção contra o calor abrasador. Assim é o Senhor para você. Ele é o seu refúgio, o lugar onde você pode encontrar descanso e refrigério em meio às agruras da vida. Estar à sua direita, biblicamente, muitas vezes indica uma posição de honra, de poder, de proteção. Ele está ao seu lado, como um companheiro inseparável, pronto para defendê-lo.
De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Essa linguagem poética não significa uma ausência literal de dor ou sofrimento, mas uma promessa de proteção contra as adversidades, sejam elas visíveis ou invisíveis. O sol pode representar os ataques abertos, as provações evidentes. A lua, as ameaças mais sutis, os medos que assombram na escuridão da noite, as angústias que consomem a alma. Ele o guarda de ambos, e a promessa se expande, abrangendo cada área da sua existência. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O mal, em suas múltiplas facetas, seja o pecado que nos aprisiona, as ciladas do inimigo, as injustiças deste mundo ou as consequências de nossas próprias escolhas, tudo isso está sob o olhar e o controle do Senhor. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete proteção no meio deles. Ele protegerá sua vida, não apenas sua existência física, mas sua alma, seu espírito, sua essência. Ele cuidará para que seu propósito não seja desviado, para que sua fé não seja aniquilada, para que sua esperança não se apague. Finalmente, a abrangência temporal e espacial dessa proteção é reiterada. O Senhor o protegerá na sua saída e na sua chegada, desde agora e para sempre. A sua saída e a sua chegada representam todo o seu percurso, cada passo que você der, cada jornada que empreender. Desde o momento em que você acorda até o momento em que descansa, em cada transição da vida, em cada decisão, em cada mudança de fase, Ele está com você. E essa proteção não tem data para acabar. Não é uma proteção temporária que durará apenas enquanto a dificuldade persistir. É desde agora e para sempre. É uma promessa eterna que atravessa o tempo, que o acompanha em cada estação da vida e que se estende até a eternidade com ele. Este salmo não é apenas um poema bonito, é uma declaração de fé, um refúgio para a alma cansada. Ele convida você a levantar os olhos, não para os problemas, mas para aquele que é maior do que todos os problemas. Ele o convida a confiar em um guardião que nunca falha, que nunca se cansa, que nunca dorme. Ele o chama a encontrar descanso na certeza de que sua vida está nas mãos do Criador dos céus e da terra, aquele que o protege em sua saída e em sua chegada, agora e para sempre. Em meio à sua exaustão, permita que estas palavras permeiem seu coração e tragam a paz que excede todo entendimento. Ele é o seu socorro, sua sombra, seu guarda inabalável. A sua alma, que anseia por um alívio genuíno, precisa entender que o descanso que o salmista nos aponta não é uma mera ausência de trabalho, um tempo de ócio forçado por esgotamento. É um descanso profundo que atinge as camadas mais íntimas do seu ser, uma paz que se instala mesmo no olho do furacão. Pense bem. Em um mundo onde a pressão nunca cessa, onde as demandas parecem crescer a cada dia, onde o cansaço é quase uma epidemia, como é possível encontrar essa serenidade? A resposta não está em tentar fugir da realidade, mas em aprender a confiar em quem sustenta a realidade. Quando o Salmo 121 afirma que o Senhor não permitirá que os seus pés vacilem, aquele que o guarda não dormitará, Ele está te convidando a um tipo de descanso que a sabedoria humana não consegue oferecer. Não é um descanso que vem de ter todos os problemas resolvidos, porque, sejamos honestos, a vida neste mundo sempre apresentará novos desafios. É um descanso que brota da certeza inabalável de que você não está sozinho, de que há um guardião que opera muito além da sua compreensão e das suas limitações. Considere as palavras de Jesus em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe bem. Jesus não oferece uma vida sem fardos, mas um fardo diferente.
Um jugo que, por ser dele, se torna suave. Ele não diz que as dificuldades desaparecerão, mas que você encontrará descanso para a sua alma. Essa é a chave. O cansaço que você sente não é apenas físico. Muitas vezes é a sua alma que está exausta, sobrecarregada pelas preocupações, pelas decepções, pelas injustiças, pelo peso do pecado e pela busca incessante por algo que traga sentido. O descanso que Cristo oferece é um convite para você soltar o controle, para parar de tentar carregar tudo sozinho. É o reconhecimento de que suas próprias forças são limitadas e que a verdadeira força e o verdadeiro alívio vêm de uma fonte que nunca se esgota. Pense em como o profeta Isaías descreve o poder de Deus. Porventura não sabes? Porventura não ouviste? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 28, 29. Percebe a conexão? O mesmo Deus que criou os céus e a terra, aquele que não se cansa nem se fadiga, é aquele que fortalece o cansado. Seu cansaço é real, mas o poder dele é maior. Este descanso não é uma permissão para a passividade ou a irresponsabilidade. Longe disso. É uma reposição de energia, uma restauração que te capacita a seguir em frente com uma perspectiva renovada. Quando você encontra descanso em Cristo, você não para de lutar. Você luta de uma nova maneira, com a certeza de que a vitória final já foi garantida por Ele. É como um corredor de maratona que, exausto, se joga nos braços de seu treinador ao cruzar a linha de chegada. O esforço foi imenso, mas agora há o descanso da tarefa cumprida, da meta alcançada, do objetivo vitorioso. Muitas vezes, nosso cansaço espiritual e emocional vem da tentativa de ser suficiente. Suficiente bom, suficiente forte, suficiente capaz. Tentamos agradar a todos, performar em tudo, controlar o incontrolável. E o resultado é uma alma esgotada, um espírito sobrecarregado. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados. Ele não pede que você seja perfeito, ele pede que você traga seu cansaço, sua imperfeição, sua fraqueza. E como é que se toma o jugo de Jesus? Não é com mais esforço, mas com entrega. É rendendo a Ele as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações. É depositando aos pés da cruz os fardos que você não foi feito para carregar sozinho. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é um ladrão de paz, um gerador de cansaço. E a solução está em um ato de fé: levar a Deus em oração aquilo que te oprime. A paz que resulta disso não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz sobrenatural que guarda seu coração e sua mente mesmo no meio do caos. Pense também na história do povo de Israel no deserto. Eles estavam cansados, errantes, muitas vezes desesperançosos. Mas Deus providenciava o maná do céu, a água da rocha, a coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. Ele os guiava e os sustentava em sua fraqueza. E, finalmente, os conduziu à terra prometida, a um lugar de descanso. Da mesma forma, Jesus é o nosso maná espiritual, a nossa rocha de onde brota a água viva. Ele é quem nos guia através do deserto desta vida, e Ele é o caminho para o verdadeiro descanso, que é a comunhão eterna com Ele. O descanso que você busca não é um privilégio para poucos, é uma promessa para todos que se entregam a Jesus. É a certeza de que o Senhor é seu guarda, que Ele protege sua vida, sua saída e sua chegada, desde agora e para sempre. Este é um convite para você soltar as amarras,
para permitir que o amor de Deus e o poder de Cristo te sustentem. Não é sobre o que você pode fazer por você mesmo, mas sobre o que Ele já fez e continua a fazer por você. Ele já carregou o maior fardo na cruz, o fardo do pecado, da culpa, da separação de Deus. Sua morte e ressurreição são a base do seu verdadeiro descanso. Se Ele enfrentou a morte por você, você pode confiar que Ele cuidará de todas as outras coisas. Portanto, em meio ao seu cansaço, à sua exaustão, lembre-se, o convite de Jesus é para o descanso. Um descanso que não te afasta da realidade, mas que te equipa para enfrentá-la com uma força que não é sua. Um descanso que não é a ausência de lutas, mas a presença constante de um guardião que não dorme. Deixe que essa verdade penetre em seu coração e traga o alívio que sua alma tanto anseia. Sua alma, que anseia por um alívio genuíno, precisa entender que o consolo que as Escrituras oferecem não é um paliativo superficial, uma palavra vazia que ignora a profundidade da sua dor. Não é um fique bem genérico, mas uma intervenção divina que alcança as raízes do sofrimento humano. Vivemos em um mundo onde o sofrimento é uma realidade inescapável. Doença, luto, perdas financeiras, traições, injustiças. A lista é longa e a dor muitas vezes parece insuportável. Talvez você esteja sentindo a facada da traição, o peso esmagador de uma perda, a angústia de uma injustiça que parece sem solução. A pergunta é: onde encontrar consolo verdadeiro quando o coração está em pedaços e a esperança parece ter fugido? O consolo que buscamos e que a Bíblia aponta não vem de uma negação da realidade dolorosa, mas da presença de um Deus que se importa e que atua em meio ao sofrimento. O Salmo 121, ao nos assegurar que o Senhor é o nosso guarda, que Ele não dorme nem cochila, já nos dá uma base sólida para o consolo. Se há um guardião que nunca falha, que está sempre atento à nossa condição, então há esperança para a alma aflita. Mas vamos além, para o Novo Testamento, e você encontrará uma fonte inesgotável de consolo nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de todo o consolo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por qualquer tribulação. Observe a profundidade dessas palavras. Deus não é apenas o Deus do consolo, Ele é o Deus de todo o consolo. Isso significa que não importa a natureza ou a intensidade da sua tribulação, há um tipo de consolo divino específico para ela. Ele não se limita a consolar apenas as dores leves, mas todas as nossas tribulações. Isso inclui a sua dor, a sua luta, a sua angústia particular. Não há sofrimento humano que esteja fora do alcance da sua misericórdia e do seu consolo. E há um propósito glorioso nesse consolo que Ele nos oferece. Não é apenas para que nos sintamos melhor, mas para que nos tornemos canais de consolo para outro. Quando você experimenta o consolo de Deus em sua própria dor, você é capacitado a oferecer empatia e compreensão genuínas para aqueles que também sofrem. É um ciclo virtuoso de compaixão e cuidado que reflete o coração do próprio Deus. Muitas vezes, a nossa ideia de consolo é que a dor deve simplesmente desaparecer. Mas o consolo bíblico não é a ausência de dor, é a presença de Deus na dor. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece desabar, Ele está lá, sustentando você com sua mão poderosa. Em Salmos 34:18, lemos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Sua dor não o afasta de Deus. Ao contrário, muitas vezes é em meio à fragilidade e ao quebrantamento que você mais sente a sua proximidade. Ele não está distante, observando seu sofrimento com indiferença. Ele está perto, com o coração de um pai que se compadece.
Pense na vida de Jesus. Ele não foi poupado do sofrimento. Ele experimentou a dor da rejeição, da calúnia, da incompreensão, da traição e, finalmente, a agonia indizível da cruz. Ele foi homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Isaías 53:3. Por ter caminhado em cada vale de lágrimas que conhecemos, ele é o sumo sacerdote perfeito que pode se compadecer de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Ele não é um Deus que entende a dor apenas teoricamente. Ele a sentiu em sua própria carne. Isso torna o seu consolo não apenas poderoso, mas profundamente empático. Ele sabe o que é chorar, o que é ser injustiçado, o que é sentir-se abandonado. E o maior ato de consolo de Deus para a humanidade foi a entrega de seu Filho. Em João 3,16, a verdade central: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a base do consolo supremo. A sua maior dor, o seu maior sofrimento, está ligado à separação de Deus causada pelo pecado. A morte de Jesus na cruz não foi um evento aleatório, foi o plano perfeito de Deus para redimir a humanidade, para nos reconectar a Ele. Ele pagou o preço pela sua culpa, pela sua vergonha, pelos seus erros. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, é a prova cabal de que a morte não tem a última palavra, de que a esperança é eterna e de que o consolo de Deus é invencível. Se você está carregando o peso do pecado, a culpa que corrói a alma, saiba que o consolo de Deus passa pelo arrependimento e pelo perdão. Em 1 João 1:9, a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há consolo verdadeiro para a alma culpada que não passe pelo perdão de Deus. E esse perdão não é superficial, ele é completo, é redentor, é transformador. É a sua libertação do peso que te oprime e te impede de experimentar a paz verdadeira. Portanto, para sua alma cansada e sofrida, o convite é para se voltar para o Deus de todo consolo. Permita que Ele entre em sua dor, não para tirá-la instantaneamente, embora Ele possa fazer isso, mas para preenchê-la com sua presença, sua paz e sua esperança. É a certeza de que você não precisa carregar sozinho o que te oprime. É a promessa de que Ele está perto dos quebrantados de coração. É a verdade de que em Cristo a vida e a esperança prevalecem sobre a morte e o desespero. Ele é o seu refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na angústia. Salmos 46:1. Não há momento em que Ele não esteja disponível para você. Ele não se cansou de te amar, de te sustentar, de te consolar. Deixe que a verdade de quem Ele é inunde seu ser e traga a paz que sua alma anseia. Ele é o seu Pai das misericórdias, o Deus de todo consolo. Você, que tem experimentado o peso das incertezas e a inquietude da alma, talvez se pergunte como encontrar a verdadeira paz em um mundo que parece estar em constante turbulência. Não é uma paz que se compra, nem que se encontra em escapismos momentâneos. A paz que sua alma anseia é uma dádiva, um estado de ser que transcende as circunstâncias. O Salmo 121, ao nos lembrar que o Senhor é nosso guardião que não dorme, já pavimenta o caminho para essa compreensão. Se Ele está sempre vigilante, cuidando de sua saída e sua chegada, então há uma segurança que deveria aquietar seu espírito. Mas aprofundemos ainda mais. A paz que o mundo oferece é condicional. Ela depende da ausência de problemas, da estabilidade financeira, da saúde perfeita, de relacionamentos sem atritos. Mas e quando essas condições não são atendidas? A paz se esvai. A palavra de Deus, no entanto, apresenta uma paz que é radicalmente diferente. Jesus Cristo disse aos seus discípulos em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu percebo a distinção crucial, a minha paz, e não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus não é a ausência de conflito externo, mas a presença de uma tranquilidade interna que se mantém mesmo em meio às maiores adversidades. É a capacidade de não se perturbar, de não ter medo, mesmo quando o chão parece tremer. Essa paz é um dom do Espírito Santo que habita em cada um que crê em Jesus. Em Gálatas 5:22, a paz é listada como um dos frutos do Espírito. Isso significa que à medida que você se permite ser guiado pelo Espírito de Deus, essa paz se manifesta e cresce em sua vida. Quantas vezes a sua mente tem sido um campo de batalha, repleta de pensamentos ansiosos, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado? A verdadeira paz atinge a mente, o coração e a vontade. Em Filipenses 4:7, Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é incompreensível para a lógica humana. Ela não faz sentido sob uma ótica meramente racional quando as circunstâncias ao redor são caóticas. No entanto, ela guarda o seu coração, suas emoções, sua vida interior e a sua mente, seus pensamentos, sua razão. É como uma sentinela divina protegendo as fortalezas mais vulneráveis do seu ser. Essa paz, no entanto, não é um passaporte para a inação. Não é um convite para você cruzar os braços e esperar que tudo se resolva magicamente. Pelo contrário, ela te capacita a agir com sabedoria e discernimento, sem o desespero que a ansiedade traz. Quando sua mente e coração estão guardados pela paz de Deus, suas decisões são menos impulsivas e mais alinhadas com a vontade dele. Muitas vezes, nossa falta de paz está intrinsecamente ligada à falta de confiança. Confiamos em nossa própria capacidade, em nosso planejamento, em nossos recursos, e quando eles falham, a paz se esvai. Mas o Salmo 121 nos aponta para aquele que fez os céus e a terra como a fonte do socorro. Se ele é o Criador de tudo, se ele sustenta o universo com sua palavra, ele é mais do que capaz de sustentar você e suas preocupações. O profeta Isaías, em seu livro, capítulo 26, versículo 3, afirma: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A chave para a perfeita paz é ter seu propósito firme em Deus, ou seja, ter sua confiança totalmente ancorada nele. A ausência de paz pode ser, em muitos casos, um sintoma de um coração que se afastou de Deus, ou que ainda não o conhece verdadeiramente. Isaías 48:22 declara: Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Essa não é uma ameaça, mas uma constatação. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, e essa separação gera inquietação, culpa e uma profunda falta de propósito que rouba a paz. A paz verdadeira começa com a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus pagou o preço pela nossa rebeldia, pela nossa separação. Romanos 5:1 nos diz: Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é o primeiro e mais fundamental tipo de paz. É a certeza de que a inimizade foi desfeita, que a dívida foi paga e que você pode se achegar a Deus sem medo, como um filho amado. Essa paz vertical entre você e Deus gera a paz horizontal, com você mesmo e com os outros. Portanto, se sua alma está exausta e perturbada, convido você a buscar essa paz que somente Cristo pode dar. Não tente construí-la com seus próprios esforços ou através de bens materiais. Ela não reside em ter uma vida sem problemas, mas em ter um Salvador que é maior que qualquer problema. Ela reside em conhecer e confiar no Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Para encontrar essa paz, você precisa se render a Ele.
Isso significa entregar suas ansiedades, suas preocupações, seus medos. Significa reconhecer suas limitações e o poder ilimitado dele. Significa, acima de tudo, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, permitindo que sua vida, morte e ressurreição transformem seu coração e sua mente. É em Cristo que você encontrará o porto seguro para sua alma, a calma em meio à tempestade e a certeza de que o guarda que não dorme está cuidando de você, agora e para sempre. Deixe que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja a âncora da sua alma cansada. Ela é real e está disponível para você. A esperança, no contexto bíblico, não é um mero otimismo ingênuo ou um desejo superficial. Não é um tomara que dê tudo certo. É uma certeza fundamentada na natureza de Deus e em suas promessas. É a âncora da alma, firme e segura, que nos mantém estáveis, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos tragar. Em Hebreus 6,19, a Bíblia descreve essa esperança. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. A âncora impede que o barco seja levado pela correnteza e a esperança em Deus faz o mesmo com sua alma. Ela te mantém firme, não em meio ao caos externo, mas no santuário interior, no lugar mais íntimo da sua relação com Deus, onde a sua presença é constante. Essa esperança não ignora a dor ou a dificuldade. Pelo contrário, ela floresce no terreno árido do sofrimento. O apóstolo Paulo, que conhecia bem a aflição, escreve em Romanos 5:3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Observe a sequência. Tribulação leva à perseverança, que leva a um caráter aprovado, que por sua vez gera esperança. A esperança bíblica é forjada no fogo da provação, não na ausência dela. É na luta, na espera, no aprendizado de depender de Deus que a esperança se aprofunda e se torna inabalável. E o motivo pelo qual a esperança não nos decepciona é crucial. Ela está ligada ao amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que sua esperança não depende de circunstâncias favoráveis, mas do caráter imutável de um Deus que te ama com um amor eterno e incondicional. Quando sua esperança vacila, muitas vezes é porque você está olhando para as circunstâncias e não para o autor da esperança. Pense na história de Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu. Romanos 4:18. Ele creu na promessa de Deus, mesmo quando as evidências naturais apontavam o contrário. Sua fé e esperança estavam ancoradas não na sua própria capacidade ou na de Sara, mas na fidelidade de Deus. Assim também, a sua esperança deve estar firmada na fidelidade do Deus que fez os céus e a terra e que cumpre todas as suas promessas. A maior razão para a esperança é a ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1:3, somos lembrados: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é o fundamento da sua esperança. Se Jesus, que estava morto, ressuscitou, então a morte não tem a última palavra. Se Ele venceu o maior inimigo da humanidade, Ele pode vencer qualquer batalha em sua vida. A esperança viva significa que ela não é uma ilusão, mas uma realidade dinâmica que pulsa em seu interior por causa da vida vitoriosa de Cristo. Para você, que talvez esteja enfrentando uma situação sem saída aparente,
Essa esperança aponta para além do horizonte visível, aponta para um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu glorioso poder que atua em nós. Efésios 3:20. Ele não está limitado pelas suas limitações, nem pelas suas preocupações, nem pela gravidade da sua situação. Onde a visão humana vê um fim, a esperança divina vê uma nova possibilidade, um novo começo. Mas como alimentar essa esperança quando a alma está esgotada? Alimente-se da palavra de Deus. Romanos 15:4 afirma: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, tenhamos esperança. A leitura e meditação nas Escrituras são o alimento que nutre sua esperança. Elas revelam o caráter de Deus, seus feitos no passado e suas promessas para o futuro. Tudo isso tecendo um tapete de confiança e expectativa. Além disso, a esperança verdadeira confronta o desespero e a resignação passiva. Ela te impulsiona a orar, a buscar a Deus, a perseverar em meio às dificuldades, porque você sabe que há um Deus que ouve e que age. Ela te dá a força para continuar, mesmo quando tudo parece dizer para desistir. Ela é a chama que não se apaga mesmo na escuridão mais densa. Portanto, para sua alma cansada, o convite é para você lançar sua esperança no Deus que não dorme, que não cochila, que é o Criador de tudo. Permita que a ressurreição de Jesus seja o farol que ilumina seu caminho, dissipando as sombras do desespero. Deixe que o amor de Deus, derramado em seu coração, seja a garantia de que sua esperança não será frustrada. Ele é o Deus da esperança e Ele tem o poder de te encher de toda alegria e paz em sua fé, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13. É uma esperança que não apenas te sustenta, mas que te eleva acima das circunstâncias, te permitindo olhar para o futuro com a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Sua alma, que se encontra em meio à angústia e à traição, buscando um refúgio para a dor que dilacera, saiba que a palavra de Deus entende a profundidade do seu sofrimento. O livro dos Salmos, no capítulo 55, é um clamor que ecoa a experiência de muitos que já se sentiram abandonados e feridos, especialmente por aqueles em quem confiavam. Ele nos lembra que, mesmo na mais profunda decepção, há um Deus que ouve e que acolhe o lamento. Salmo 55. Ouve, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica, dá-me ouvidos e responde-me. Agito-me na minha queixa e estou perturbado por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, porque lançam sobre mim iniquidade e com ira me perseguem. O meu coração está angustiado dentro de mim e terrores da morte me assaltam. Temor e tremor me sobrevêm, o horror me envolve. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Sim, eu fugiria para um lugar distante e ali ficaria no deserto. Salá, apressar-me-ia a abrigar-me da tempestade e do vendaval. Ó Senhor, confunde-os, divide-lhes a língua, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam pelas muralhas, em redor dela. Iniquidade e malícia estão no meio dela. A destruição está lá dentro. Opressão e engano não se apartam das suas praças. Não foi um inimigo que me afrontou. Então eu o suportaria. Não foi um adversário que se levantou contra mim. Dele eu me esconderia. Mas foi você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo chegado, com quem eu tinha íntima comunhão. Juntos caminhávamos na casa de Deus. A morte os assalte, desçam vivos ao Sheol, pois a maldade mora nas suas casas e nos seus corações. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, eu farei a minha queixa e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele me resgatará ileso da batalha que trava contra mim.
embora muitos sejam os que se opõem a mim. Deus, que reina desde a eternidade, os ouvirá e os castigará, aqueles que não mudam os seus caminhos e não temem a Deus. Salá. Aquele meu companheiro atacou os que com ele tinham paz, rompeu a sua aliança. Sua fala era mais suave que manteiga, contudo a guerra estava em seu coração. Suas palavras eram mais macias que o óleo, contudo eram espadas desembainhadas. Entregue os seus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer à cova da destruição. Os homens sanguinários e traiçoeiros não viverão metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, em ti confiarei. Este salmo é um retrato visceral da angústia. Começa com um apelo desesperado. Ouve, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. É a voz da alma que clama por atenção, que se sente ignorada em sua dor. Talvez você já tenha se sentido assim, gritando em seu interior por um socorro que parece não vir. O salmista descreve sua perturbação, sua agitação, o opressor que o persegue com iniquidade e ira. Não é apenas uma ameaça externa, mas uma profunda perturbação interna. O meu coração está angustiado dentro de mim e terrores da morte me assaltam. Temor e tremor me sobrevêm, o horror me envolve. É o medo paralisante, a sensação de que a vida está por um fio, a opressão que tira o fôlego. Nessa profunda aflição surge o desejo de fuga. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Sim, eu fugiria para um lugar distante e ali ficaria no deserto. Esse anseio por escapar da realidade dolorosa é universal para quem sofre. A vontade de voar para longe, para um lugar onde a dor não possa alcançar, onde a tempestade e o vendaval da vida não possam tocar. É o anseio por um refúgio, por um porto seguro em meio ao caos. No entanto, o cerne da dor do salmista, e talvez a sua também, não reside apenas nas ameaças externas, mas na traição. Não foi um inimigo que me afrontou, então eu o suportaria. Não foi um adversário que se levantou contra mim. Dele eu me esconderia. Mas foi você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo chegado, com quem eu tinha íntima comunhão. Juntos caminhávamos na casa de Deus. Essa é a ferida mais profunda, a traição de alguém em quem se confiava, um amigo, um companheiro, alguém com quem se compartilhava a vida, até mesmo a fé. A facada que vem de quem está perto, que se disfarça com palavras suaves, mas esconde a guerra no coração. Essa dor é incomparável, pois destrói não apenas a confiança, mas também a própria base dos relacionamentos. A fala mais suave que manteiga, as palavras mais macias que o óleo, que na verdade são espadas desembainhadas, que traço cruel da duplicidade humana. Mas o salmo não termina no desespero. Em meio a esse lamento, há um ponto de virada, uma decisão, uma atitude de fé. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, eu farei a minha queixa e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Mesmo ferido, mesmo traído, o salmista decide direcionar seu clamor a Deus. Ele não se entrega à amargura ou à autopiedade. Ele escolhe a oração persistente em todos os momentos do dia. Há uma convicção de que Deus o ouvirá e o resgatará. E a certeza da justiça divina é afirmada. Deus, que reina desde a eternidade, os ouvirá e os castigará. Aqueles que não mudam os seus caminhos e não temem a Deus. Há uma confiança de que a maldade não prevalecerá para sempre, que há um juiz justo que vê tudo e que fará justiça. Mas o ápice do consolo e da solução para o coração cansado está no versículo 22, uma das maiores pérolas de toda a Escritura. Entregue os seus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Este é o convite final para você que está exausto. Entregue, deposite,
Lance sobre o Senhor todas as suas preocupações, todas as suas angústias, todas as suas decepções, até mesmo a dor da traição mais profunda. Ele não apenas ouve, mas ele susterá você. Ele é o suporte, o apoio inabalável que te impedirá de cair. A promessa é clara, ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não significa que você nunca enfrentará abalos, mas que no meio do abalo você não será destruído. Sua fé não será aniquilada, sua esperança não será frustrada e sua alma não será lançada ao desespero final. O salmo termina com uma declaração de confiança, apesar da realidade dolorosa. Quanto a mim, porém, em ti confiarei. É uma escolha consciente, uma decisão de fé, mesmo quando o mundo ao redor desaba. É um exemplo para você. Mesmo quando a traição parece invencível, quando a dor é excruciante, você pode escolher confiar no Senhor. Ele é o seu refúgio, seu amparo, aquele que não dorme e que o protegerá, agora e para sempre. Em meio à sua angústia, permita que a verdade do Salmo 55 te leve a entregar seus cuidados ao único que pode verdadeiramente te sustentar. Sua alma, que experimenta o amargo sabor da traição e a dor da desilusão, precisa de coragem para prosseguir. O Salmo 55 não apenas expressa o lamento de um coração ferido, mas também nos chama à ousadia de confiar em Deus, mesmo quando a estrutura de nossa vida parece desabar. A coragem aqui não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir e de confiar, apesar do medo paralisante que a traição de um amigo pode trazer. É a força para clamar a Deus, como fez o salmista, em vez de se afundar na amargura ou no desespero. A traição é, talvez, uma das feridas mais profundas que um ser humano pode experimentar. Ela ataca a própria base da confiança, o alicerce de nossos relacionamentos, quando a facada vem de um companheiro, de um amigo chegado, de alguém com quem tinha íntima comunhão e com quem se caminhava na casa de Deus. A dor é excruciante. É uma dor que faz a alma desejar asas como a pomba, para voar para um lugar de descanso, para fugir da realidade cruel. Mas a coragem que o Salmo 55 nos aponta não é a coragem de fugir, mas a coragem de enfrentar a dor com a face voltada para Deus. Pense na magnitude da dor do salmista. Ele não apenas sentia o medo da opressão, mas a agonia da decepção pessoal. Sua fala era mais suave que manteiga, contudo a guerra estava em seu coração. Suas palavras eram mais macias que o óleo, contudo eram espadas desembainhadas. Essa é a natureza da traição. A dissimulação, a falsidade, a destruição velada que irrompe de onde menos se espera. Essa experiência pode esmagar o espírito, minar a fé e roubar a coragem para confiar novamente. No entanto, o ponto de virada no Salmo é notável. Quanto a mim, clamarei a Deus, e o Senhor me salvará. Salmo 55:16. Essa é uma declaração de coragem. Em vez de se entregar à paralisia da dor ou à vingança pessoal, o salmista escolhe o caminho da fé ativa. Ele decide clamar, e não apenas uma vez, mas persistentemente. De tarde, de manhã e ao meio-dia, eu farei a minha queixa e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55:17. Essa é a coragem da perseverança na oração, a ousadia de levar suas dores mais íntimas ao Deus que vê e ouve. Essa coragem vem do entendimento de que seu socorro não está em suas próprias forças ou na capacidade de revidar, mas na soberania de Deus. Ele é o Deus que reina desde a eternidade. Salmo 55:19. Se ele reina, se ele é eterno, então ele é maior do que qualquer traição, maior do que qualquer inimigo. A coragem que você precisa está enraizada na fé inabalável de que Deus é justo e que Ele fará a devida justiça a seu tempo e modo. A Bíblia está repleta de exemplos de coragem em meio à traição. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, traído e lançado na prisão por falsas acusações.
Ele tinha todo o direito de se entregar à amargura. No entanto, sua fé e coragem o sustentaram, e Deus o elevou a uma posição de poder para salvar sua família e muitas outras vidas. Gênesis 50:20. A história de José nos ensina que a traição, embora dolorosa, não precisa ser o fim, mas pode ser o meio pelo qual Deus cumpre um propósito maior. E o maior exemplo de coragem em face da traição é o próprio Jesus Cristo. Ele foi traído por um de seus discípulos mais próximos, Judas Iscariotes. Ele foi abandonado por aqueles que prometiam segui-lo até a morte. Ele foi negado por Pedro, um de seus líderes. Ele experimentou a injustiça e a traição em sua forma mais brutal, culminando na crucificação. No entanto, mesmo diante da traição e da morte, Jesus demonstrou a mais profunda coragem, a coragem de submeter-se à vontade do Pai, Lucas 22:42, a coragem de perdoar, Lucas 23:34, e a coragem de cumprir a sua missão redentora. A sua morte na cruz foi o ato de amor e coragem supremo que abre o caminho para a sua libertação e para a cura de todas as feridas, inclusive as da traição. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, é a prova final de que a coragem fundamentada em Deus sempre prevalece sobre a adversidade e a maldade. Portanto, para sua alma que se sente ferida e sem rumo, o convite é para buscar a coragem em Deus. Não se permita ser paralisado pela dor ou pela raiva. Não tente fugir da realidade, mas encare-a com a certeza de que o Senhor está ao seu lado. A coragem que você precisa se manifesta na entrega dos seus cuidados a Ele. Entregue os seus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55:22. Esta é a promessa que deve alimentar sua coragem. É a certeza de que, mesmo quando o mundo parece desabar, há uma mão divina que te sustenta, que te impede de ser completamente abalado. A coragem de confiar, a coragem de orar, a coragem de perdoar, a coragem de seguir em frente, tudo isso vem de um relacionamento com o Deus que vê sua dor e que é fiel para sustentá-lo. Não confie na sua própria força, que é limitada e falha. Confie na força ilimitada dele. Permita que a verdade de que ele é seu guardião inabalável o encha de uma coragem que não é terrena, mas divina, capacitando-o a superar a traição e a encontrar a paz que excede todo o entendimento. Sua alma, que talvez esteja se sentindo à deriva em um mar de incertezas, ou presa em um labirinto de dúvidas e medos, precisa urgentemente compreender a essência da fé. Não a fé como um mero conceito religioso, mas como uma força viva, uma convicção profunda que te sustenta quando tudo ao redor parece desabar. O Salmo 121, com sua declaração de que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e o Salmo 55, com o convite para entregar os cuidados a Ele, são âncoras poderosas para o coração que busca essa confiança inabalável. A fé, em sua forma mais pura, é a confiança radical na fidelidade de Deus. Não é acreditar em algo porque é fácil, mas porque é verdade. É a certeza de que mesmo quando a lógica humana falha e as evidências externas gritam o contrário, Deus permanece fiel às suas promessas e ao seu caráter. Hebreus 11:1 nos oferece uma definição fundamental. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pense bem no que isso significa. A fé te dá certeza sobre o que você espera, mesmo que ainda não o veja materializado. Ela te oferece a prova de coisas que estão além do seu campo de visão, além do seu entendimento racional. Isso é crucial quando sua vida está imersa em problemas que não têm soluções aparentes, quando a traição de um amigo te deixou em pedaços, ou quando a saúde, as finanças ou os relacionamentos se tornaram um fardo pesado demais. Muitas vezes, a nossa fé é testada nas crises. É fácil ter fé quando tudo está bem, quando o sol brilha e os caminhos são planos.
Mas a verdadeira fé se revela e se fortalece no vale da sombra da morte, nos momentos de angústia e de dor mais profunda. Quando o salmista do Salmo 55 clama, de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu farei a minha queixa e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele demonstra uma fé persistente, uma crença de que, apesar da dor e da traição, Deus ainda ouve e responde. Essa não é uma fé superficial, é uma fé forjada no fogo da aflição. Considere a vida de Jó. Ele perdeu tudo. Seus filhos, seus bens, sua saúde e até mesmo sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Amigos o acusaram injustamente. Ele estava no mais profundo abismo do sofrimento e da incompreensão. No entanto, em meio a essa devastação, Jó fez uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa não era uma declaração baseada em suas circunstâncias, mas na sua fé inabalável no caráter e no poder de Deus. A fé de Jó o sustentou quando não havia mais nada em que se apegar. A fé também é a chave para acessar o poder de Deus. Jesus, em diversas ocasiões, curou pessoas e realizou milagres por causa da fé delas. Em Marcos 9:23, ele disse: tudo é possível àquele que crê. E não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma profunda confiança na capacidade e na vontade de Deus de agir em sua vida. Quando você deposita sua fé em Jesus, você se conecta à fonte de todo poder, de toda cura, de toda restauração. No entanto, a fé não é um cheque em branco para que Deus realize todos os seus desejos egoístas. A fé verdadeira é sempre centrada em Cristo e alinhada com a vontade de Deus. Ela nos leva a entregar nossos próprios planos e desejos e a confiar nos planos dele, que são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. E é aqui que a fé se torna verdadeiramente libertadora. Se você está sobrecarregado pelo peso de tentar controlar tudo, de resolver tudo com suas próprias forças, a fé te convida a soltar esse controle. Ela te chama a confiar que o Senhor, que fez os céus e a terra, que não dorme nem cochila, é quem te guarda e te sustenta. O Salmo 55:22 é um pilar dessa verdade. Entregue os seus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregar seus cuidados é um ato de fé. É confiar que Ele é capaz e fiel para te sustentar. A fé te capacita a perdoar, mesmo aqueles que te traíram, não porque eles merecem, mas porque Cristo te perdoou. A falta de perdão aprisiona o ofendido. O perdão, movido pela fé, liberta. A fé te impulsiona a amar mesmo quando for difícil, a perseverar quando a desistência parece a única saída e a esperar em Deus mesmo quando a espera é longa e dolorosa. Se você se sente fraco na fé, saiba que ela pode ser fortalecida. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Gaste tempo na palavra de Deus. Medite nas suas promessas, nos seus feitos. Ore pedindo a Ele que aumente sua fé, como o pai do menino endemoninhado clamou a Jesus. Eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Marcos 9:24. A fé não é uma emoção passageira, é uma convicção sólida que te conecta ao Deus vivo. Ela te dá a força para atravessar o vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque Ele está com você. Salmo 23:4. É por meio da fé em Jesus Cristo que você encontra redenção, perdão, paz e a esperança de uma vida eterna com Ele. Sua morte na cruz é a prova máxima do amor de Deus, e sua ressurreição é o fundamento da sua fé na vitória final sobre todo o mal. Essa é a fé que te tirará do cansaço e te levará ao descanso que sua alma anseia. Sua alma, que talvez esteja sentindo o peso do medo, da incerteza e da ansiedade, precisa compreender
que a segurança que o mundo promete é ilusória e temporária. As notícias, a economia, os relacionamentos, tudo parece estar em um estado de constante fluxo, roubando a sua paz. O Salmo 121 já nos apontou para uma segurança diferente, uma que vem do Criador dos céus e da terra, que não dorme nem cochila. E o Salmo 55, mesmo em meio à dor da traição, nos lembra de entregar nossos cuidados a Ele, porque Ele nos susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a base da segurança verdadeira. A segurança que o homem busca muitas vezes está ligada ao controle. Queremos controlar as circunstâncias, as pessoas, o futuro. Mas a vida nos mostra repetidamente que o controle é uma miragem. A doença chega, a perda acontece, a traição nos pega de surpresa. E quando perdemos o controle, sentimos o chão ruir sob nossos pés. A segurança que a palavra de Deus oferece não é a segurança da ausência de problemas, mas a segurança da presença inabalável de Deus em meio a eles. Pense nas palavras do Salmo 46, 1:3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem no coração dos mares, ainda que as suas águas rujam e espumem e os montes tremam com a sua fúria. Salá, que imagem poderosa! Mesmo que o mundo ao redor desabe, que a própria estrutura da existência se abale, ainda assim não precisamos temer. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, um lugar de abrigo e proteção, e fortaleza, uma defesa impenetrável, um socorro bem presente na angústia. Ele não é um socorro distante ou teórico, ele é um socorro presente, exatamente quando você mais precisa. Essa segurança é um antídoto contra o medo. O medo é um inimigo poderoso que nos paralisa, nos rouba a paz e a capacidade de agir. Ele se alimenta da incerteza e da sensação de vulnerabilidade. Mas 2 Timóteo 1,7 nos lembra: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A segurança em Deus nos liberta da covardia e nos capacita a viver com poder, capacidade divina, amor, capacidade de nos relacionar com Deus e com o próximo, e equilíbrio, sensatez e domínio próprio. Como essa segurança se manifesta na sua vida prática? Ela se manifesta na sua capacidade de confiar em Deus com suas preocupações. Você já leu no Salmo 55, 22. Entregue os seus cuidados ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Entregar os cuidados não é um ato de irresponsabilidade, mas um ato de fé. É reconhecer que há um fardo que você não pode carregar e que existe um Deus que pode e quer carregá-lo por você. Isso te dá uma segurança que nenhuma conta bancária, nenhum seguro de vida ou nenhuma fortaleza física pode oferecer. A segurança em Deus também envolve a certeza da sua soberania sobre todas as coisas. Em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo nos conforta com esta verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo quando as coisas parecem dar errado, quando a dor é intensa, quando a injustiça prevalece, a segurança está em saber que Deus está agindo. Ele não é um observador passivo. Ele está orquestrando os eventos, mesmo os mais dolorosos, para um bem maior na vida daqueles que o amam. Esse bem pode não ser o que você espera, mas é o que Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que é o melhor para o seu crescimento e para o cumprimento do seu propósito em sua vida. No entanto, a segurança verdadeira não pode ser dissociada da reconciliação com Deus. Se você está vivendo em separação dele por causa do pecado, não pode experimentar a plenitude dessa segurança. O pecado cria uma barreira, gera culpa e uma constante sensação de vulnerabilidade. Mas Jesus Cristo veio para restaurar essa comunhão.
Em Colossenses 1, 21, 22, Paulo explica: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos em suas mentes por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los a ele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação diante dele. Foi na cruz que Jesus desfez a inimizade, pagou o preço pelo seu pecado e te reconciliou com o Pai. A sua morte e ressurreição são a base da sua segurança eterna. Se ele venceu a morte e o pecado, ele é o seu refúgio seguro contra qualquer outra ameaça. A segurança em Cristo não é apenas para esta vida, mas para a eternidade. É a certeza de que você tem um lugar garantido com Ele, um futuro sem dor, sem lágrimas, sem medo. Para sua alma cansada, a segurança que você busca não é a ilusão de uma vida sem problemas, mas a realidade de uma vida com Deus presente em todos os problemas. É a certeza de que Ele é o seu guardião, que os seus olhos nunca se fecham, que a sua mão nunca se encolhe para te sustentar. É a liberdade de lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Ele é a sua rocha, o seu escudo, a sua torre forte. Quando você se aninha nele, encontra a mais profunda e inabalável segurança que sua alma pode desejar. Permita que essa verdade preencha seu coração e traga a calma que você tanto precisa. Você já experimentou a sensação de segurança mesmo em meio a uma grande dificuldade? Compartilhe como essa segurança se manifestou para você. Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga tudo o que há em mim, o seu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, que resgata a sua vida da cova e o coroa de bondade e compaixão, que satisfaz os seus desejos com coisas boas, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos repreende sem cessar, nem retém a sua ira para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. A duração da vida humana é como a relva, como uma flor do campo que floresce, mas logo que o vento passa, ela desaparece e nem se sabe mais o lugar em que esteve. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para os que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que cumprem as suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus ministros, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Este salmo começa com um imperativo apaixonado. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga tudo o que há em mim, o seu santo nome. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É um chamado para o seu interior, para cada fibra do seu ser, para se levantar e reconhecer a grandeza de Deus. A repetição não é vã. É um reforço para a alma que por vezes está tão sobrecarregada que se esquece de louvar e de lembrar. E o ponto central é o mandamento para não esquecer nenhuma das suas bênçãos.
Muitas vezes, o cansaço e o desânimo nos cegam para a bondade de Deus em nossas vidas, e este salmo nos convida a reabrir os olhos da memória e da fé. O salmista, então, enumera as razões para essa adoração, e elas são bálsamo para o coração ferido. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, que resgata a sua vida da cova e o coroa de bondade e compaixão, que satisfaz os seus desejos com coisas boas, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Veja a abrangência da obra de Deus. Ele lida com o seu pecado, a raiz de toda a nossa angústia e separação de Deus, oferecendo perdão completo. Ele lida com as suas enfermidades, tanto físicas quanto espirituais, oferecendo cura. Ele resgata sua vida da cova, da beira da morte, do desespero que te puxa para baixo. Ele te coroa de bondade e compaixão, não com algo que você mereça, mas com a sua própria natureza amorosa. E Ele satisfaz seus desejos com coisas boas, renovando suas forças, sua esperança, sua vitalidade, como a águia que se renova em seu voo. Essas são promessas para a alma cansada e esgotada. O Salmo prossegue descrevendo o caráter de Deus, oferecendo um porto seguro para a alma. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos repreende sem cessar, nem retém a sua ira para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Que alívio para um coração culpado e oprimido. Ele não está buscando motivos para nos castigar. Ele é compassivo, se compadece da nossa dor, misericordioso, nos oferece graça onde merecemos juízo. Muito paciente, suporta nossas falhas e reincidências e cheio de amor. Seu amor é a sua essência. Ele não nos trata como merecemos por nossos pecados, mas com uma graça que excede nosso entendimento. A magnitude desse amor é posta em perspectiva celestial e terrestre, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Imagine a distância entre os céus e a terra, ou a impossibilidade de o Oriente se encontrar com o Ocidente. Assim é o amor de Deus, imensurável, inacessível para a lógica humana em sua grandiosidade. E assim, Ele trata o seu pecado. Ele o afasta para longe, Ele o lança nas profundezas do esquecimento divino, para que não haja mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A analogia paterna também traz um caloroso consolo. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. A imagem de um pai amoroso, que entende as fraquezas de seus filhos, que se compadece de suas dores e limitações. Essa é a forma como o Senhor te vê. Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele sabe de sua fragilidade, de suas limitações, de sua natureza finita. Ele não espera de você o que você não pode dar, mas Ele te capacita a viver para Ele. A brevidade da vida humana é contrastada com a eternidade do amor de Deus. A duração da vida humana é como a relva, como uma flor do campo que floresce. Mas logo que o vento passa, ela desaparece, e nem se sabe mais o lugar em que esteve. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para os que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos. Sua vida pode ser efêmera como a flor, mas o amor de Deus é eterno. Ele transcende o tempo, alcança gerações, e é a sua maior segurança em um mundo de incertezas. Finalmente, o Salmo conclui com um chamado universal à adoração, estendendo o convite a toda a criação para bendizer o Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma. Essa é a resposta final para a alma cansada e esquecida. A adoração consciente e grata a um Deus que perdoa, cura, resgata, coroa, satisfaz e é eterno em seu amor.
Permita que estas verdades penetrem seu coração e o levem a lembrar de cada uma das bênçãos do Senhor, renovando sua força e seu propósito. Sua alma, que talvez se encontre exausta e esquecida das bênçãos que já recebeu, precisa ser reanimada, lembrada de que a misericórdia de Deus é a fonte inesgotável de toda a nossa esperança e de todo o nosso consolo. Há momentos em que o cansaço não é apenas físico, mas atinge o próprio espírito, fazendo-nos perder a perspectiva das bondades de Deus. O Salmo 103, com seu convite apaixonado para que a alma bendiga o Senhor e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, nos lança diretamente no coração da sua misericórdia. O Salmo 121 nos assegura a vigilância constante do guarda que não dorme. E o Salmo 55 nos convida a entregar a Ele nossos cuidados mais profundos. Ambos os salmos, em sua essência, são testemunhos da misericórdia divina que se estende sobre nós. A misericórdia de Deus não é meramente um atributo, mas a própria essência de quem Ele é. Ela é o seu amor em ação, sua compaixão derramada sobre a fragilidade humana. O Salmo 103, 8, 10 declara de forma poderosa: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos repreende sem cessar, nem retém a sua ira para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pense bem no que essas palavras significam para você, que talvez esteja se sentindo culpado, envergonhado por erros passados ou temeroso pelas consequências de suas falhas. Deus não te trata de acordo com o que você mereceria por seus pecados. Sua natureza não é a de um juiz implacável que busca incessantemente a falha, mas a de um pai compassivo. A sua misericórdia intervém onde a justiça por si só nos condenaria. Ela é o bálsamo para a consciência pesada, a promessa de um novo começo para a vida que parece ter sido arruinada. Muitas vezes, nossa própria percepção de misericórdia é limitada. Pensamos que é apenas o perdão de uma transgressão. Mas a misericórdia de Deus vai muito além. Ela é o que resgata sua vida da cova, como o Salmo 103, 4 nos diz. É o que te levanta quando você caiu, o que te dá fôlego quando você está sufocado, o que te concede uma segunda, terceira e inúmeras chances. É o que te coroa de bondade e compaixão, como uma prova do seu amor e cuidado incondicionais, mesmo quando você se sente indigno. Considere a profundidade do seu perdão, uma manifestação sublime da sua misericórdia. O Salmo 103:12 ilustra isso de uma forma que desafia a nossa compreensão. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Pense na distância entre o Oriente e o Ocidente. Elas nunca se encontram. Assim também, uma vez que Deus perdoa seus pecados, Ele os remove completamente. Eles não são mais lembrados, não são mais usados contra você. Isso não é apenas uma anulação da dívida, é uma limpeza total que liberta sua alma do peso da culpa e da vergonha. Essa misericórdia não é passiva, ela é ativa e transformadora. Em Tito 3:5, lemos: Ele nos salvou, não por obras de justiça que tenhamos feito, mas por sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sua salvação, a maior bênção que você poderia receber, não foi conquistada por seus méritos, mas foi um ato puro da misericórdia de Deus. Foi a sua compaixão que o impulsionou a enviar Jesus Cristo para morrer em seu lugar na cruz. A cruz é o ápice da misericórdia divina, onde a justiça foi satisfeita e a graça transbordou para você. A ressurreição de Jesus é a prova viva de que a misericórdia de Deus não falha. Ela é a garantia de que o perdão é real e que a vida nova em Cristo é uma realidade acessível a todos que creem. Se Deus teve misericórdia o suficiente para ressuscitar seu filho da morte, Ele certamente terá misericórdia para com sua alma cansada.
para levantar você de suas próprias covas de desespero e para renovar sua esperança. Quando você se sente fraco, inadequado ou exausto, lembre-se da compaixão de Deus, descrita no Salmo 103, 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele não espera de você uma perfeição que você não pode oferecer. Ele entende suas limitações, suas fraquezas, sua fragilidade. E é precisamente por conhecer essa estrutura que Ele te oferece sua misericórdia, sua paciência e seu amor incondicional. Ele não está surpreso com suas falhas. Ele está pronto para te levantar novamente. Portanto, para sua alma que precisa de um alívio verdadeiro, aprofunde-se na realidade da misericórdia divina. Permita que ela te envolva, te console e te dê a certeza de que você é amado, perdoado e cuidado por um Deus que é muito paciente e cheio de amor. Não se esqueça de suas bênçãos, especialmente a bênção de sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Que essa verdade te impulsione a bendizer o seu santo nome, agora e para sempre.